Assim, eu sou filho do Severino Tavella e Dona Julieta Maria Tomohiro Tavella, que era mais conhecida por Dona Júlia, que os antigos conheciam, né? E a gente é da linha Tavella. Em 1955 o pai chegou aqui. Eu tenho mais um mano que é mais velho e uma irmã, que ela está morando em Cordilheira Alta. Quando eles saíram do Rio Grande, eles vieram junto com o tio Ângelo, os dois. Daí eles ficaram, parece que 17 dias, botaram 17 dias de viagem com a mudança, né? Vieram com o caminhão que era o motorista, era um Detone. Mas daí ficaram pro caminho, era de época de frio, daí ficaram numa comunidade em Três Vendas, embaixo de uma garagem, lá tinha cachorro, tinha os animais, né, que daí é frio tudo ali, né, tinha que ficar, acho que eles falaram que eles vendiam coisa para comprar comida, daí até que eles vieram até em Saudadinha, aqui em Galvão. E daí descarregaram a mudança no seu Busanello, né, numa casa. Daí ali ficaram mais uns dias ali e depois daí seguiram viagem aqui, até aqui onde que eles tinham construído a casinha deles. Daí a mudança veio pro carroça de mula, vieram por um atalho. E a mãe com a sacola cheia de roupa e o meu irmão, o Rodacir, que tinha 2 anos, no colo e puxando uma vaca o dia inteiro. Vieram até no Rio Feliciano, aqui. No Passo Velho, ali onde tem o Breve, por ali tem um passo. Daí ali, quando chegou ali, o rio estava alto. Daí não conseguia passar. Daí veio, ela viu que estava vindo um cavaleiro. Daí ela pediu para o cavaleiro que passasse o meu irmão pequenininho no outro lado do rio. Daí ele fez o favor, pegou a criança e ele botou no cavalo e passou o rio. Mas em vez de esperar para a mãe passar o Feliciano, ele pegou a criança pro braço e soltou. E ele seguiu viagem, foi. E quando o meu irmão estava com o pezinho já na água para o rio levar embora, a mãe se atirou para salvar ele, porque o rio Feliciano ia levar embora. E soltou a vaquinha. E ela foi e saiu fora num outro lado, mais para baixo da margem do rio, né? Até que conseguiu sair fora. E daí chegaram, depois do que aconteceu lá, daí chegaram aqui na casa do Pedro Rissati, que é o pai do Firmino Rissati, ali que eles fizeram a primeira janta de noite. Daí jantaram ali, depois quando chegou a mudança, vieram na casinha deles ali, mas quando chegaram aí na casinha deles, estava coberta de mico, chipó de mico, né? E tocou chegar ali e rasgar chipó de mico para poder entrar, botar a mudancinha e repartir com os guarda-roupa, porque eram 2 casais, né? Era o tio e a tia, e o pai e a mãe e meu irmão, né? A comida deles era a caça, eles caçavam assim, animais do mato, eles... quando para limpar ao redor de casa, eles aproveitavam a noite para fazer fogo, para queimar os tocos, para desmatar, para limpar. E quando a minha mãe estava doente, tinha que procurar recursos. Daí eles fizeram o quê? Saíam de madrugada, de a pé, iam por Santo Agostinho. É o mesmo trajeto que tem a estrada agora, que vai para Novo Horizonte. Era uma outra estrada. Diz que tinha que passar o rio 7 vezes, o Rio Bonito. E eles saíam de manhã cedo, iam de a pé até em São Lourenço para consultar. E depois, na caída do sol, de noite, na janta, eles vinham de volta. A diversão deles era no domingo, era Santo Agostinho. Se visitar, fazer filó. Nos domingos, entre vizinhos, se ajudava. Eles ficaram também 8 anos sem ver uma fruta. Daí o João Braço ia até Quilombo de Cavalo, pegava as frutas de lá, levavam aqui as sementes para plantar, né? Por aquilo que às vezes, quando vou na roça, vejo os pés de bergamoteira, de laranjeira, que a minha mãe levava no avental as laranjas, daí ela pegava e jogava semente
perto dos tocos, né, para a gente ter as coisas. E agora a gente acha ruim, arranca com o trator e empurra fora, né, porque incomoda. Mas naquela época eles achavam falta, 8 anos sem ver uma laranja, uma fruta. Na época que eu fui batizado em 66, daí a minha madrinha era Maria Tavela e o seu Antônio, que é meu tio. Daí naquela época eles não compravam roupa assim, o enxoval, eles emprestavam de um outro. E a minha madrinha me levou de a cavalo até no Rio Bonito para ser batizado. E o pai na frente com o facão cortando as taquaras no careiro, e as taquaras escapavam de ponta e furavam o paletó dele. E assim foi a história. E o padre que me batizou está ainda vivo, que é o Frei Vitorino ali em São Lourenço. Era Frei Ugolino naquela época, agora é Frei Vitorino. Na época o meu pai então tinha uma outra sobrevivência para pegar um dinheirinho. Daí ele fabricava fumo, plantava fumo e fabricava fumo. Então ele, quando vendia o fumo, ele pensou, mas o que eu vou pesar com o quê? Daí ele pegou um pedaço de pinheiro, ele pegou o facão, farquejou, ele fez tipo uma balança de madeira, fiz a vara de madeira, daí os ganchinhos ele fez de prego, e daí como é que eu vou descobrir para fazer as gramas? Daí ele foi lá no Rio Bonito, ali no Boff, no seu Atílio Boff, pai do sogro do Ângelo Sareta. Ele foi no rio, pegou as pedras, escolhia as pedras de 100, de 200 gramas e botava. O seu Atílio Boff tinha um moinho naquela época. Daí ele pegava as pedrinhas, achava as pedrinhas e botava lá, pesava 100 gramas, 200 gramas até completar 1 quilo. Daí cada grama ele pegava e fazia um risco nessa balancinha. E daí ali que ele fez a balança para pesar o seu fumo que ele vendia para os caboclos que passavam no careiro, antigamente. O meio de fazer quirela, de moer o milho, ele tinha feito um moinho, ele cortou uma tourinha de cedro redonda, daí ele pegou uma panela de polenta velha, tirou todos os pedacinhos e cravou naquele cedro lá. Um boral daquele lá ficava, uma tourinha daquele lá ficava parada e fiz um eixo no meio, e a outra ele daí girava e fiz uma lata ao redor, assim, pregou uma lata ao redor, botava o milho e com cabo rodeava assim e fazia a quirela para as galinhas comer, que era tipo um moinho de pedra. Um ficava parado e o outro girava em cima assim para moer o milho. Então, por exemplo, eu tenho a idade 3/10/58, hoje estou com, por exemplo, 60 anos, nasci aqui, meu pai, Olindo Orissati, minha mãe, Delinda Zanin Orissati, vieram de Uruçanga para cá, aqui no Linha Tavela, em 1950, vieram aqui pelo lado que era São Domingos, na comunidade de São Domingos, até Galvão, vieram por exemplo, de caminhão, de lá vindo para cá, então vieram de cargueiro, geralmente cargueiro, né, e carroça, aqui para a Linha Tavela. E aqui nós temos, então eles tiveram 9 filhos, né, qual faz parte, então. E aqui, por exemplo, o serviço aqui era todo, por exemplo, o braçal, né? Então, vieram lá de cargueiro, se instalaram aqui, naquela época, e aqui o serviço era o quê? Eles trabalhavam, contavam que era, por exemplo, trabalhavam com machado, né? Derrubando mato, por exemplo, serrote,
Eles faziam, por exemplo, tinha pilão, né, que pilava o arroz, fazia canjica, e também lascava, por exemplo, tabuinha, para cobrir as casas que eram de tabuinha, né? E também cerava, por exemplo, tábua com aquela cera à mão, né? Fazia o estaleiro, colocava a tora em cima e cerava um tábua. Por exemplo, no moinho para farinha, por exemplo, iam com um cargueiro, né? Saíam daqui para o lado de São Domingos, né? Com a cangalha, né? E o cavalo, né? Colocava, por exemplo, a bruaca, que era feita de couro, né? Colocava um saco de milho cada lado, né? Nós pertencia aqui, município de Chapecó. Não existia São Lourenço. São Lourenço existiu quando eu nasci, por exemplo, em 1858. Então a mãe conta, por exemplo, o pai, que o dia que eu nasci tinha a primeira eleição aqui em São Lourenço. Primeiro prefeito, dia 3 de outubro, que era, né? A diversão era assim, pessoal mais de idade fazia mais de serão, né? Fazia um brodo na casa, jogava baralho, se reunia os vizinhos. Pessoal mais novo, por exemplo, era nas casas, né? Nas casas, daí faziam sanfoneiro, um violeiro lá, faziam a dança e era assim, né? Diversão. Futebol mas era pouco também, né? Por exemplo, o que marcou a gente era que o pessoal fazia aqueles puxeirão, sabe? O pessoal se ajudava bastante. Isso, por exemplo, da minha mãe, falecida mãe, quando vinha um morador novo aqui, por exemplo, pegava, por exemplo, um frango, uma galinha, levava lá para começar, colocava chocar uma choca de pintinho, botava numa sacola, levava para a mulher para começar. Então isso é coisa boa que o pessoal fazia, né? Ajudava o pessoal que vinha de outros lugares, vinha sem nada praticamente, né? Vinha só com... Isso é coisa boa, né? Que ficou para trás, que hoje o pessoal, por exemplo, é mais individualista. No tempo era mais, por exemplo, unidos, né? Então era assim que funcionava, coisa boa. Põeram meu nome Ângelo Tavella porque nasci no dia 2 de agosto, é o dia de Nossa Senhora dos Anjos. A minha mãe botou esse nome. Eu nasci na época que deu uma doença que nem uma gripe, era a tal de espanhola que eles diziam. E essa doença morria muita gente. Mas essa doença começou na guerra da Espanha, que morreu muita gente, e dali se formou uma doença e entrou no Brasil no ano que eu nasci, de certo. Que era... Eu nasci no dia 2 de agosto, no ano 1927. E a minha mãe e a família, tudo doente. Não tinha ninguém que ajudava a família. E nasci, não peguei a doença, me criei e estou ainda vivo. Quando vim para cá, cheguei em Santo Agostinho, solteiro, que meu pai tinha comprado as terras, e para vir morar ali e casar. Porque já tinha 27, 28 anos. E 7 anos de noivado. Eu com essa mulherzinha. E dali vim com a ferramenta, mas solteiro. Aprontei, botei o cabo nas foices e tudo, e comecei a roçar o mato. E dali 2 dias veio a notícia, o Arlindo Richati, que também morava lá, ele que me deu.
Ele que me deu lugar e me fazia comida, mas tinha que dormir no paiol em cima do milho. A casinha dele era feita de lasca de pinheiro e o chão de terra, barro. E quando dava muita chuva, vertia água dentro da casa, da casinha. E dali comecei a roçar mato. E o Lino Richati ia a cavalo buscar couro para o sapateiro, que era o Ricieri, para fazer calçado. Mas ia lá em Clevelândia, a cavalo. E veio, quando voltou, me contou a notícia de noite que morreu Getúlio. Ah, não, ele falou assim, temos de luto, ou é de luto. E eu pensei que morreu às vezes, um parente meu. Não, ele disse, morreu Getúlio Vargas. E fazia 2 dias que morreu, que veio a notícia. Mas no dia, eu sei que no dia 24 foi o dia que eu comecei a roçar o mato. O dia da morte do Getúlio. Essa me lembro.